Olá, eu sou a Ana e hoje estou aqui vestida a preceito porque estamos quase a dar início à melhor estação do ano. Portanto, bem-vindos ao finalizar da maratona Voos Literários de Verão e bem-vindos à maratona Voos Literários edição de outono. Como vocês já devem ter percebido, o outono é a minha estação favorita e, portanto, estou aqui em pulgas para dar início a esta edição da Maratona Voos Literários. Quero começar por agradecer a todas as pessoas que têm estado a participar na maratona, a quem já está a participar desde a edição de primavera, a quem se juntou a nós no verão, a quem talvez se vá juntar a nós agora durante o outono. Portanto, muito obrigada a toda a gente que tem estado a participar, muito obrigada a todas as pessoas que ainda vão participar. Relembro que se estiveram a participar na edição de verão, têm de preencher um ficheiro com as vossas leituras para eu poder contabilizar e poder fazer depois o sorteio dos prémios que irá haver da Maratona de Verão. Portanto, têm até dia 30 de setembro para preencher esse ficheiro. Já sabem que eu tenho prémios para distribuir entre as pessoas que finalizaram o cartão, mas também um prémio a ser distribuído entre todas as pessoas que estiveram a participar, independentemente do número de livros que conseguiram ler para a maratona. Todos nós temos ritmos de leitura diferentes, todos nós temos ritmos de vida diferentes, prioridades diferentes. No entanto, a ideia aqui é haver participação, é conseguirem fazer leituras, é conseguirem criar momentos de leitura na vossa vida e também lerem livros que às vezes saiam um bocadinho fora da vossa zona de conforto. E como vocês já perceberam, então, o outono é a minha estação favorita e é também a estação em que eu nasci. Portanto, algures aqui a meio do outono, eu faço anos. E eu decidi que esta edição da maratona seria sobre mim. Na realidade não sobre mim, mas a verdade é que as temáticas que eu escolhi são tudo coisas que eu adoro e, portanto, este vai ser um desafio extra para vocês, principalmente se não gostarem do outono, nem das mesmas temáticas que eu, lamento, mas a ideia é mesmo vocês serem desafiados. E, portanto, todas as categorias, à parte daquelas que já são as habituais, portanto, recomendações, o número X de páginas, a autoria nacional, todas as outras são coisas que me tocam muito pessoalmente e que eu vou gostar muito de vos ver a fazer leituras sobre estas temáticas. Portanto, a Maratona do Outono vai estar a decorrer entre o dia 23 de setembro e o dia 20 de dezembro. Portanto, dentro destas datas, todos os livros que vocês lerem podem ser contabilizados para as categorias desde que encaixem nelas. E também, como eu já tinha mencionado previamente, se vocês já estavam a ler um livro quando a maratona iniciou, mas ainda leram 2/3 do livro dentro da maratona, podem contabilizar, e se a maratona finalizar e vocês estiverem com uma leitura em andamento, desde que tenham lido 2/3 desse livro ainda dentro do espaço da maratona, dentro do prazo da maratona, podem contabilizar para a categoria em que ele iria encaixar. Portanto, vou passar a dizer-vos quais são as categorias do meu coração. A primeira categoria, como vocês já estão habituados, é um livro que tenha sido recomendado no Bookmedia, independentemente da plataforma que é usada, qualquer que tenha sido o criador de conteúdo que sugeriu esse livro, um livro que vos tenha sido recomendado no Instagram, no YouTube, num blog, num TikTok, num podcast, o que vocês quiserem. No Goodreads também. Desde que tenha sido recomendado, encaixa nesta categoria. A segunda categoria é um livro sobre livros. Meu Deus, pasmem-se. Eu gosto de livros. O que vocês também nunca iriam imaginar. E agora, leitor que é leitor, às vezes passa por livros que falam sobre livros, sobre livrarias, sobre páginas de histórias nas páginas. Portanto, esses são os livros para esta categoria. A terceira categoria, se vocês seguem aqui o canal, então não será surpresa para ninguém, vai ser ler um livro sobre luto. Pode ser especificamente sobre luto, pode ser um livro em que alguma das personagens principais esteja a lidar com o luto. Luto é algo que no fundo é muito vasto, nós geralmente associamos mais ao luto pela perda de uma pessoa, mas às vezes estamos a fazer o luto pela vida que nós achávamos que queríamos e se calhar não conseguimos concretizar por alguma coisa. Portanto, desde que falo sobre o luto, sobre o processo de lidar com uma perda, tenha sido de alguém ou de algo que tinha sido idealizado, dá para encaixar nesta categoria. Depois, categoria número 4. Se vocês me conhecem pessoalmente, então é muito fácil saber ou imaginar o que é que vem aqui pelo caminho. Se não me conhecem pessoalmente, mas já viram algum dos vlogs, principalmente da Roda do Tempo, então talvez tenham uma ideia do que vem a seguir. Categoria número 4 é um livro em que a comida tenha um papel de destaque.
Portanto, seja porque as personagens trabalham com comida, seja porque a comida é muito descrita e acaba por ser algo que se destaca no meio da história, comida. Livros com comida, ou sobre comida, ou em que ela tenha um papel de destaque. Categoria 5 é uma capa que lembre outono, seja pelas cores, seja pelos elementos que tenha na capa. Portanto, estamos no outono, é a minha estação favorita, esmerem-se na escolha dos livros, na escolha das capas. Categoria número 6, com a qual vocês já estão familiarizados, é ler um livro de autoria nacional. Categoria número 7 é ler um livro de um dos meus géneros literários favoritos, portanto, fantasia. Não se assustem as pessoas que não gostam particularmente de fantasia. Fantasia é um género extremamente vasto, com imensos subgéneros. De certeza que ainda não exploraram todos. Além disso, podem ter só aqui alguns elementos de fantasia. Pode ser uma história que seja passada no nosso mundo, mas que tenha alguns elementos de magia, por exemplo, alguma coisa que acontece e que não cumpre regras de física e, portanto, que dê para incluir aqui, então, na categoria de livros de fantasia ou com elementos de fantasia. A categoria número 8 é ler um livro que tenha uma relação não romântica como foco da história. Portanto, aqui a ideia é ler um livro em que haja uma relação entre as personagens, mas que não seja uma relação romântica. E aquelas relações em que não há romance, mas há tudo o resto que envolve duas pessoas numa relação de proximidade, não conta, está bem? Portanto, é uma relação de amizade, uma relação entre membros da mesma família, uma relação que não envolva romance. A categoria número 9 é uma previsão de 5 estrelas e, portanto, vocês aqui têm pano para mangas para escolha de livros, têm uma enorme liberdade de escolha. É um livro que vocês, à partida, achem que vai merecer as 5 estrelas. Não significa necessariamente que quando vocês o finalizarem que ele tenha levado as 5 estrelas, mas um livro que vocês, pela sinopse, por já terem ouvido falar sobre ele, o que quer que seja, que vos leva a pensar que vocês irão dar 5 estrelas a esse livro. A categoria número 10 é ler um retelling. Um retelling é uma história que pega em elementos de mitologia em outras histórias, seja contos tradicionais, e acaba por lhes dar uma roupagem diferente. Geralmente uma coisa mais contemporânea, no entanto, não necessariamente mais contemporâneo. E, portanto, vocês têm vários livros que vão pegar, por exemplo, em mitologia nórdica e mitologia grega e que vão dar aqui uma roupagem diferente a essa história, ou então alguns livros que pegam em histórias de contos tradicionais, Bela e o Monstro, Bela Adormecida, e que acabam por criar uma história que tem alguns elementos dessa história e tem elementos suficientes para ser considerado uma inspiração para outra história. E, portanto, retelling. Eu espero que isto tenha ficado claro, que isto é um bocadinho... Eu não sei se escolhi bem as palavras para explicar aqui a questão dos retellings. Caso vocês não tenham tido ainda contacto com este termo, portanto, se vocês precisarem que eu explique isto melhor, por favor, digam. Que eu explico, eu vou tentar. Categoria número 11 é ler um livro de conforto. Estamos numa altura de outono em que nós pensamos muito nas mantinhas, uma chávena de chá, café, o que vocês quiserem com bebida quente e que nos leva a estar um bocadinho mais sossegadinhos numa bolha quentinha e, portanto, um livro que vos traga conforto. Eu não sei se vocês têm true crime como algo de conforto. Para mim não é, mas para vocês pode ser. Portanto, isto aqui vai depender da vossa interpretação do que é um livro de conforto. A categoria número 12 é ler um livro que aborde saúde mental. A saúde mental tem de estar aqui também em foco. Esta maratona começa ainda durante setembro. Setembro é mês amarelo, um mês que quer chamar a atenção para a saúde mental, principalmente para casos de suicídio. E, portanto, é algo para nos chamar a atenção, para fazer com que estejamos mais atentos, não só à nossa própria saúde mental, mas também das pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, eu queria muito trazer esta categoria para aqui. Existem muitos livros, alguns mais dentro da não-ficção, outros dentro da ficção, que também abordam muitas temáticas de saúde mental. É só escolherem o que é que preferem ler. A 13ª categoria é ler um livro banido. Eu sou da opinião que se um livro foi banido em algum sítio é porque alguém não quer que nós vejamos aquela informação, porque existem tantos livros que não são assim tão bons e que não são banidos. Portanto, o que é que faz com que um livro seja banido? Se calhar alguma informação que não se quer que chegue à população, que não se quer que as pessoas pensem sobre e, portanto,
A lista é enorme. Infelizmente, está constantemente a crescer. Alguns livros vocês se calhar nem têm noção que foram banidos porque é alguma ideia tão parva aquele livro em específico ter sido banido. Portanto, vão ver listas de livros banidos e escolham aquilo que vocês querem encaixar aqui. A 14ª é lerem um livro do vosso autor favorito. Eu espero que tenham algum livro ainda por ler. Talvez vão buscar de algum autor favorito que vocês descobriram há pouco tempo e, portanto, ainda não conseguiram passar pelos livros todos do autor. Portanto, divirtam-se a voltar à escrita de um dos vossos autores favoritos. E as últimas duas categorias, vocês já estarão familiarizados com elas se já estiveram a participar na Maratona Voos Literários de Primavera ou de Verão, ou das duas, que é lerem um livro que tenha mais de 400 páginas e ler um livro que tenha menos de 200 páginas. Portanto, estas são as categorias de outono. Isto é a minha cara chapada. Espero que vocês gostem das categorias. Espero que façam escolhas fantásticas e que sejam levados a ler algumas coisas que se calhar têm estado aí na estante já há algum tempo à espera que vocês lhes peguem, ou então que vocês nem sequer tenham imaginado dar uma hipótese àquele livro e talvez venha a ser o vosso favorito. Nunca se sabe, porque enquanto eles estiverem fechados nós não sabemos se vão ser favoritos ou não. Mas podemos fazer previsões de 5 estrelas. Portanto, relembrando só aqui a regra principal desta maratona, só podem contabilizar um livro por cada categoria, não dá para encaixar um livro em várias categorias diferentes, é um por cada categoria. Portanto, para finalizarem o cartão de bingo, terão de ler 16 livros durante o espaço de tempo da maratona de outono. Podem contar então livros que já tivessem começado antes ou que ainda estivessem a ler quando a maratona finalizar, desde que 2/3 do livro tenham sido lidos durante o tempo da maratona. E não se esqueçam de enviar o ficheiro com as vossas leituras todas preenchidas para eu poder fazer então o sorteio de livros entre os participantes. Portanto, independentemente de vocês terem finalizado o cartão de bingo ou não, não se esqueçam de preencher. Eu vou estar a sortear 3 livros entre os participantes que tiverem concluído o cartão de bingo e vou sortear um livro entre os participantes que estiveram a fazer leituras para a maratona, mas que não conseguiram concluir o cartão. Mais uma vez, volto a relembrar, não há restrição dos livros que podem ser contabilizados, não há contagem de páginas, a ideia aqui é mesmo vocês lerem, divertirem-se a ler, lerem quando podem, lerem o que conseguirem ler e fazerem boas leituras, descobrirem novos autores, saírem um pouco da vossa zona de conforto. Portanto, a ideia é mesmo que a promoção da leitura e fazer com que vocês leiam um bocadinho mais e se calhar um bocadinho mais diverso. Portanto, espero que gostem das categorias da estação de outono. Como eu disse, é muito a minha cara, são tudo coisas que eu gosto muito, ou na minha vida, ou nas minhas leituras. Portanto, eu espero que gostem das categorias e que façam leituras muito, muito boas. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!